Até onde uma mulher consegue esconder uma morte quando o homem que veio destruí-la desaba justamente nos braços dela, no corredor frio de uma emergência? Naquela manhã, a sirene da ambulância rasgava a porta do Hospital São Gabriel, como se o mundo estivesse sempre chegando tarde demais. A doutora Sofia Mendonça caminhava depressa entre macas, acompanhantes assustados, enfermeiros sem tempo para respirar e paredes pintadas de um verde antigo, já descascado perto dos rodapés. Aos 38 anos, ela tinha o tipo de nome que os pacientes repetiam com respeito e o tipo de olhar que ninguém conseguia atravessar por completo. Sofia era conhecida por não tremer, não quando faltava leito, não quando uma mãe implorava por vaga, não quando um político aparecia com câmera para fingir preocupação, não quando um residente errava uma medicação e chorava no expurgo. Ela respirava fundo, corrigia o que dava, assumia o que ninguém queria assumir e seguia. Era assim que sobrevivia. Era assim que pagava a dívida que ninguém via. Mas havia uma coisa que ainda fazia a mão dela procurar, sem perceber, o bolso do jaleco. Um crachá velho de residente, guardado numa gaveta trancada do armário, com a foto de uma Sofia mais jovem, olhos grandes, cabelo preso de qualquer jeito e uma inocência que não combinava mais com ela. Naquele crachá havia uma mancha pequena, quase apagada, que não era sangue, nem café, nem tinta. Era a cola de uma etiqueta de arquivo, arrancada às pressas na pior noite da vida dela. Como alguém pode continuar salvando desconhecidos depois de ter se calado diante de uma morte? Sofia aprendeu a responder a essa pergunta sem palavras. Ela chegava antes do plantão, passava na ala de clínica médica, conferia pacientes que nem eram seus, deixava dinheiro escondido no bolso de uma assistente social para comprar fraldas de um idoso sem família e toda terça-feira visitava uma senhora chamada Dona Lúcia, no bairro do Limão, dizendo que passava por ali por acaso. Dona Lúcia era pequena, de cabelo branco sempre preso, mãos finas e um retrato do filho morto na estante. O retrato ficava ao lado de uma imagem religiosa, de uma caixa de remédios para pressão e de uma caneca azul rachada. Sofia nunca tocava naquela fotografia, nunca perguntava demais, nunca dizia o nome dele em voz alta antes que a senhora dissesse. O Daniel gostava de café forte. Dona Lúcia comentava às vezes como quem fala com a cozinha para não falar com o luto. Sem açúcar, Sofia respondia, baixo, e as duas ficavam em silêncio. Daniel Torres tinha morrido 12 anos antes no Hospital São Gabriel. Tinha 29 anos. Trabalhava como motorista de aplicativo quando o aplicativo ainda nem era tão comum. Ajudava a mãe com as contas e protegia o irmão mais novo, Raul, como se tivesse nascido para isso. Entrou no hospital depois de um acidente na avenida, consciente, reclamando de dor no abdômen, chamando pela mãe e pedindo que avisassem Raul para não largar a faculdade de jornalismo. Saiu de lá coberto por um lençol. O laudo dizia fatalidade, choque hemorrágico inevitável, agravamento rápido, nenhuma falha assistencial comprovada. A assinatura no rodapé era de uma residente de 26 anos chamada Sofia Mendonça. Na época, ela acreditou que uma assinatura podia ser pequena diante de um hospital inteiro. Acreditou porque seu pai mandou. Acreditou porque o diretor do São Gabriel, Dr. Álvaro Mendonça, usava o sobrenome dela, pagava os estudos dela e dizia que a instituição não sobreviveria a mais um escândalo. Acreditou porque era jovem, cansada, assustada e porque a frase "se esse hospital fechar, muita gente vai morrer" pareceu maior do que a verdade de uma família só. Só que algumas mentiras não ficam no papel. Elas se alojam no corpo. 12 anos depois, Sofia ainda via Daniel quando um paciente jovem chegava pálido demais. Ainda ouvia a voz dele, fraca, pedindo: "Não deixa minha mãe sozinha." Ela não deixou, mas também não disse por quê.
Naquela semana de agosto, o hospital estava diferente. Havia cabos passando pelo chão, luzes de filmagem guardadas em caixas, microfones com espuma preta e pessoas estranhas usando crachás temporários. Uma série jornalística sobre mortes evitáveis em hospitais públicos seria gravada ali. A direção atual aceitara a reportagem para mostrar transparência. Os funcionários chamavam aquilo de coragem. Sofia chamava de atraso de 12 anos. E se a verdade entrasse pela porta da frente, usando uma câmera no ombro e olhos cansados demais para odiar direito? Raul Torres apareceu no fim do corredor da emergência, pouco depois das 7 da manhã, com uma mochila escura atravessada no peito, barba por fazer, camisa azul marinho amassada e um olhar que parecia ter aprendido a desconfiar antes de cumprimentar. Ele não era o tipo de jornalista que sorria para ganhar acesso. Era o tipo que observava a pintura descascada, o copo de café abandonado, a maca sem lençol, o silêncio entre duas respostas. Sofia o reconheceu antes de ler o nome no crachá de visitante. Reconheceu o menino da foto que Dona Lúcia mantinha na estante, só que agora havia rugas pequenas ao redor dos olhos, uma aliança pendurada numa corrente dentro da camisa e uma tristeza adulta no modo como ele segurava o gravador. Ele também a reconheceu, mas demorou 1 segundo. Primeiro viu o jaleco, depois o cabelo preso, depois a boca firme. Por fim, os olhos. Raul parou como se tivesse ouvido uma porta batendo dentro da memória. Doutora Sofia Mendonça, disse ele. Não foi uma pergunta. Sofia sentiu o nome dela cair no corredor como instrumento cirúrgico no chão. Senhor Raul Torres. Então você lembra. Ela poderia ter dito que lembrava de todos os familiares de pacientes. Poderia ter se protegido atrás da formalidade. Poderia ter seguido andando. Mas havia câmeras perto demais e, ao mesmo tempo, havia algo mais difícil do que câmeras. O rosto dele. Lembro do seu irmão, respondeu. Raul apertou o gravador com tanta força que os nós dos dedos clarearam. Engraçado, no relatório, parecia que ninguém lembrava. A enfermeira Marta, que passava com uma bandeja de amostras, diminuiu o passo. 2 residentes fingiram olhar uma tela. O hospital inteiro parecia gostar de se calar nos momentos importantes. Sofia ergueu o queixo. A direção marcou uma reunião com você às 9. Até lá, peço que não atrapalhe o fluxo da emergência. Raul soltou uma risada curta, sem humor. Fluxo? É assim que vocês chamam quando alguém entra vivo e sai sem explicação? Ela olhou para ele. Não com raiva. Isso teria sido mais fácil. Olhou com uma dor contida que Raul não esperava encontrar ali. Uma dor quase ofensiva, porque humanizava a pessoa que ele tinha escolhido odiar. Hoje não, disse Sofia. Não no meio dos pacientes. Você escolheu o lugar errado para pedir delicadeza, doutora. Ele passou por ela e o ombro dos dois quase se tocou. Não tocaram. Mas Sofia sentiu como se tivesse encostado a mão numa tomada. A primeira gravação aconteceu na ala antiga, onde o teto tinha infiltração e as janelas estreitas deixavam entrar uma luz branca, dura, sem piedade. Raul entrevistou mães, técnicos enfermeiros, pacientes que esperavam exames havia meses. Não levantava a voz. Não precisava. Suas perguntas eram limpas, diretas, quase gentis. Era pior assim. Sofia assistiu de longe, fingindo preencher prontuários. Ele é bonito, comentou Marta, sem levantar os olhos da medicação. Ele é perigoso, Sofia respondeu. Uma coisa não exclui a outra. Sofia lançou um olhar para a enfermeira. Marta, estou velha demais para fingir que não vejo certas coisas. Sofia quis dizer que não havia nada para ver. Mas Raul escolheu exatamente aquele momento para olhar na direção dela. Não foi um olhar longo. Foi rápido, seco, profissional. Mesmo assim,
Os dois desviaram ao mesmo tempo, como duas pessoas flagradas antes de cometer o erro. O que nasce primeiro? O amor ou o perigo de perceber que ele já começou? Naquela tarde, o hospital lotou de uma forma cruel. Uma colisão entre dois ônibus trouxe feridos em sequência. Criança chorando, adulto sangrando, acompanhante gritando nome de parente, maca batendo em maca. A equipe de reportagem foi empurrada para o canto, mas Raul se recusou a sair. Não filmava os rostos sem autorização, ajudava a afastar cadeiras, pegava copos d'água, segurava a porta com o ombro. Sofia viu quando ele levou a mão ao peito pela primeira vez. Discreto, orgulhoso. Fingiu tossir. Depois apoiou a palma na parede. O rosto perdeu cor. "Senta!" ela ordenou, atravessando o corredor. "Estou bem." Isso não foi uma pergunta. "Eu não sou seu paciente. No meu corredor, todo mundo que cai vira meu paciente." Ele tentou responder, mas o corpo traiu antes da frase. Raul afundou contra a parede e Sofia o segurou pelo braço. Foi um gesto rápido, técnico, mas a pele dele estava quente sob os dedos dela. Muito quente. O cheiro da camisa dele, mistura de chuva velha, café e papel, atravessou o cheiro de álcool do hospital. "Raul, olha para mim." Ele tentou focar. "Não usa meu nome assim. Então não desmaia no meu plantão." Ele riria se conseguisse. Sofia o levou para uma sala de observação. Mediu pressão, saturação, glicemia. Pediu eletro. Fez perguntas curtas. Ele respondia com irritação, mas obedecia. Quando ela dobrou a manga da camisa dele para pegar acesso, viu uma cicatriz antiga no antebraço. "Acidente?" perguntou sem pensar. "Vidro. Na noite em que meu irmão morreu." A mão dela parou um instante. "Eu quebrei a janela de casa quando ligaram do hospital." Ele continuou, os olhos no teto. "Minha mãe não conseguia abrir a porta. Eu empurrei. Nem senti cortar." Sofia limpou a pele dele com algodão. O silêncio entre os dois ficou pesado. "Você teve uma crise de ansiedade com pico hipertensivo," ela disse, "porque precisava voltar a ser médica. Também está há muitas horas sem comer. Investigação costuma estragar almoço. Ódio também." Raul virou o rosto para ela. "Você está me dando conselho?" "Estou dando diagnóstico." Por um segundo quase houve humor ali. Quase. Um fio fino, improvável, como luz entrando por fresta de necrotério. Sofia pediu que trouxessem café e um sanduíche. Quando a bandeja chegou, ela empurrou o café para ele sem olhar. Raul encarou o copo. "Sem açúcar. Hipertensão." "Você não perguntou como eu tomo." Sofia percebeu tarde demais. O gesto pequeno havia escapado dela antes da defesa. "É como seu irmão tomava," respondeu, escolhendo uma meia-verdade. Raul ficou imóvel. "E por que você lembra disso?" Ela sustentou o olhar por um segundo, a mais do que deveria. "Algumas noites ninguém esquece." Ele não respondeu. Mas pela primeira vez desde que entrou no hospital, o ódio dele pareceu perder o equilíbrio. Nos dias seguintes, Raul passou a frequentar o São Gabriel como se o prédio fosse uma testemunha mentindo. Chegava cedo, saía tarde, conversava com aposentados, cruzava dados, pedia registros, comparava datas. Sofia mantinha distância. Pelo menos tentava. Mas hospitais aproximam pessoas pela exaustão. Ninguém consegue ser inimigo com elegância às 4 da manhã, diante de uma máquina de café quebrada. Você bate do lado direito antes de apertar o botão. Raul observou numa madrugada. Sofia olhou para a máquina. Ela só funciona assim. Achei que médicos acreditassem em ciência. Isso é ciência. Método repetido, resultado comprovado. Ele sorriu de canto. Foi pouco. O suficiente para ela descobrir que o rosto dele mudava inteiro quando deixava de se defender. "Você sempre trabalha nesse horário?" ele perguntou. "Quando falta gente." "Então sempre." Ela pegou o copo.
Jornalista também não dorme? Dormia. A palavra ficou ali. Viúvo. Ela sabia. Tinha visto a aliança na corrente. Tinha ouvido um produtor comentar que Raul perdera a esposa havia 3 anos para um câncer raro. Ele conhecia a morte por mais de uma porta. Sinto muito, Sofia disse. Eu também. Não era resposta para condolências. Era uma trégua pequena demais para receber nome. Será que 2 pessoas feridas podem se reconhecer antes mesmo de se perdoarem? O primeiro sinal de destino veio numa quinta-feira chuvosa, trazido não pelo acaso, mas por um homem cansado de guardar caixas. Seu Osvaldo, técnico do arquivo morto, se aposentaria no fim do mês. Tinha 70 anos, costas curvadas, dedos manchados de tinta e uma memória assustadora para datas que a direção preferia esquecer. Ele chamou Raul perto da escada de serviço. O senhor é o jornalista do caso Torres? Raul desligou o gravador por respeito. Sou! Seu Osvaldo olhou para os lados. Tem coisa que eu não devia ter guardado, mas também tem coisa que eu não consegui jogar fora. Entregou a ele uma pasta parda, fechada com elástico ressecado. Na capa havia uma etiqueta antiga desbotada. D. Torres, emergência 1406. Dentro, cópias de exames, uma ficha de triagem, anotações de enfermagem e uma fotografia impressa em papel comum tirada no corredor naquela noite. A foto não era boa. Granulada, torta, feita talvez por alguém que registrava o tumulto para denunciar a lotação. Ao fundo, perto da porta da sala de trauma, uma residente jovem chorava com a mão na boca. No peito dela, preso ao jaleco, estava o crachá de Sofia. Raul encarou a imagem por tanto tempo que a chuva do lado de fora pareceu parar dentro dele. Ela estava lá, chorando, não indiferente, não distante, não inocente, perto demais. Quando Sofia viu a pasta na mão dele, no fim do corredor, soube que alguma coisa antiga tinha acordado. Não por mistério, por gente, por papel guardado, por culpa que encontra gavetas mesmo depois de 12 anos. Quem te deu isso? Ela perguntou. Raul ergueu a foto. Essa é a sua preocupação? Raul, não usa meu nome como se tivesse direito. Ele tremia, mas não de fraqueza, de descoberta. Você chorou naquela noite. Sofia fechou os olhos por um instante. A imagem voltou inteira. Daniel pálido, a sala cheia, o cirurgião preso em outra emergência, o pai dela dizendo que ninguém podia provar que o atraso mudaria o desfecho, a caneta sendo colocada na mão dela, a voz do paciente antes de perder consciência. Eu tinha 26 anos. Meu irmão tinha 29. A frase atingiu onde deveria. Sofia engoliu seco. O que tem nessa pasta? Exames que não estavam no prontuário oficial. Um ultrassom com líquido livre no abdômen. Um pedido de cirurgia que nunca apareceu no relatório final. Horários que não batem. Ela olhou para a pasta como se olhasse para uma pessoa viva. Você precisa entregar isso ao Ministério Público. Raul riu, incrédulo. Agora você quer justiça? Eu quero que você faça do jeito certo. Do jeito certo teria sido há 12 anos. Ele deu um passo na direção dela. Você assinou. Sofia não recuou. Assinei. A palavra saiu baixa, mas inteira. Raul esperou mais. Uma explicação, uma confissão, um pedido de perdão, qualquer coisa que tornasse o ódio simples de novo. Ela só disse, eu não matei seu irmão, mas ajudou a enterrar a verdade. Sofia não respondeu, porque essa parte era verdade demais. A partir daquele dia, o hospital ficou menor. O elevador parecia estreito demais para os dois. A sala de descanso, silenciosa demais. A chuva batia nas janelas com uma insistência quase ofensiva. Raul continuava investigando. Sofia continuava salvando pessoas. E no meio disso, havia momentos que nenhum dos dois sabia onde guardar. Certa noite, um homem alcoolizado, revoltado com a demora no atendimento da filha, empurrou um segurança e partiu para cima de Raul, que filmava a confusão sem expor a criança. O celular caiu,
A câmera bateu no chão, alguém gritou. Raul tentou segurar o braço do homem e levou um corte na testa. Sangue escorreu pela sobrancelha e manchou a manga clara da camisa. Sofia apareceu antes que ele chamasse. Banheiro dos funcionários. Agora. Estou no meio de uma apuração. Você está sangrando no meio do meu chão. Seu chão. Meu plantão. Ele a seguiu porque estava tonto ou porque a voz dela não deixava espaço para orgulho. O banheiro era estreito, com azulejos brancos, uma lâmpada falhando e uma janela basculante por onde entrava o barulho da chuva. Sofia molhou uma gaze, ergueu o rosto dele pelo queixo e limpou o sangue com cuidado. Raul ficou sentado sobre a tampa fechada do vaso, alto demais para aquele lugar pequeno, vulnerável demais para o papel de acusador. Vai arder, ela avisou. Já ouvi isso de você. Eu nunca te tratei antes. Tratou minha família. A gaze parou. Depois continuou. Eu sei. O sangue havia descido pela manga. Sofia abriu a torneira, molhou a camisa dele perto do punho e esfregou devagar, tentando tirar a mancha antes que fixasse. Era um gesto doméstico, íntimo, quase absurdo no meio de uma guerra moral. Raul olhou para as mãos dela. Por que você faz isso? Porque sangue seco é difícil de tirar. Não estou falando da camisa. Ela levantou os olhos. Eles estavam perto demais. A chuva batia forte. A sirene de uma ambulância crescia ao longe, mas ainda não tinha chegado. Havia um espaço de segundos entre um mundo e outro. Sofia poderia ter mentido. Raul poderia ter perguntado. Nenhum dos dois conseguiu. Ele tocou de leve o pulso dela, só para impedir que ela continuasse esfregando. Os dedos dele estavam quentes. A respiração dela mudou. O rosto dele se aproximou um pouco, não o bastante para ser beijo, o suficiente para ser escolha. Sofia, ele disse, e dessa vez o nome não veio como acusação. Ela fechou os olhos. A porta abriu com força. Doutora, politrauma chegando! Gritou Marta. Sofia soltou o pulso dele como se tivesse cometido um crime. Fica aqui até eu voltar. Você sempre foge quando alguém precisa de resposta? Ela parou na porta. Eu sempre vou quando alguém ainda pode viver. Raul ficou sozinho no banheiro, com a manga úmida, a testa ardendo e a certeza terrível de que desejava a mulher que talvez tivesse ajudado a apagar a morte do irmão. Que tipo de amor começa antes da permissão moral? Nas semanas seguintes, Raul descobriu coisas que queria e coisas que não queria. Descobriu que o São Gabriel havia escondido falhas de equipamento naquela noite. Descobriu que a sala de cirurgia estava ocupada por uma criança baleada e que Daniel esperou mais do que poderia esperar. Descobriu que o pai de Sofia, então diretor, pressionara a equipe a uniformizar os relatórios para evitar intervenção estadual. Descobriu que 2 médicos haviam se aposentado com acordos silenciosos. Descobriu que documentos sumiram depois de uma sindicância interna abafada. E descobriu, sem procurar, que Sofia visitava Dona Lúcia. Foi numa tarde de domingo. Raul levara compras para a mãe e encontrou, na mesa da cozinha, uma sacola de farmácia com os remédios caros que ela dizia receber de um programa social. Mãe, quem deixou isso? Dona Lúcia ajeitou o pano de prato com mãos nervosas. Uma moça. Que moça? Uma médica. O chão pareceu inclinar. Qual médica? Dona Lúcia não respondeu de imediato. Olhou para a foto de Daniel, depois para o filho vivo. Ela vinha desde o 1º ano. No começo eu mandava embora. Depois eu não tinha dinheiro para os remédios. Ela nunca pediu nada. Raul abriu a sacola. Dentro, além das caixas, havia um bilhete simples, com letra firme. Tomar o da pressão depois do café. Não esquecer de comer antes. Sem assinatura. Era ela? Perguntou, embora já soubesse. Dona Lúcia segurou a caneca rachada com as 2 mãos. Era. Raul sentiu raiva.
Uma raiva confusa, misturada com humilhação e algo parecido com dor nova. Sofia tinha entrado na casa deles por uma porta que ele desconhecia. Tinha cuidado da mãe dele em silêncio. Tinha sabido do café, dos remédios, da solidão. Tinha estado perto demais de tudo. Por que a senhora nunca me contou? Porque ela pediu para não contar. E a senhora obedeceu? Dona Lúcia ergueu os olhos marejados. Eu obedeci ao Daniel. Raul ficou imóvel. O quê? A voz da mãe quebrou. Naquela noite, antes de apagarem ele de vez, ele pediu para cuidarem de mim. Eu não sei quem ouviu. Eu não estava lá dentro. Mas ela disse, anos depois, que ouviu. Disse que não pôde salvar meu filho, mas podia não deixar a mãe dele esquecer os remédios. Raul se levantou, andando pela cozinha como se procurasse uma janela para respirar. Isso não compra perdão. Ela nunca tentou comprar. Então por que fez? Dona Lúcia apertou a caneca. Talvez porque tem culpa que não quer ser absolvida. Só quer fazer companhia ao estrago. A frase simples da mãe o desmontou mais do que qualquer documento. Na segunda-feira, Raul esperou Sofia no estacionamento do hospital. Chovia fino, aquela chuva que não lava nada, só deixa tudo mais pesado. Ela saiu de jaleco dobrado no braço, bolsa no ombro, rosto cansado depois de 20 horas de plantão. Quando o viu, parou. Você foi à casa da minha mãe, ele disse. Sofia fechou a mão na alça da bolsa. Fui. Por 12 anos. Sim. Pagou remédio, consulta, conserto de geladeira, fralda quando ela quebrou o fêmur. Ela não devia ter contado. Você acha mesmo que essa é a parte importante? Sofia olhou para o asfalto molhado. Eu não queria que você achasse que eu estava tentando diminuir o que fiz. E o que você fez? Ela respirou fundo. O estacionamento cheirava a chuva, gasolina e planta molhada. Assinei um relatório incompleto. Por quê? Porque meu pai mandou. Porque eu acreditei que se o hospital fosse interditado, milhares de pessoas ficariam sem atendimento. Porque eu era covarde o suficiente para chamar medo de responsabilidade. Raul recebeu aquilo em silêncio. Você viu meu irmão morrer? Sofia ergueu o olhar. Não desviou. Vi. A palavra caiu entre os dois como uma maca vazia. Ele sofreu? Os olhos dela encheram de lágrimas, mas a voz permaneceu clara. Sentiu dor, teve medo, mas não morreu sozinho. Raul levou a mão ao rosto. A pergunta seguinte saiu quase infantil. Ele falou de mim? Sofia assentiu. Disse para você não largar a faculdade. Disse que você escrevia melhor quando estava com raiva e pediu para cuidarem da sua mãe. Raul riu chorando, uma risada sem defesa. Ele sabia. Sabia o quê? Que eu ia virar minha vida em cima disso. Sofia deu um passo, mas parou antes de tocar nele. Raul, eu sinto muito. Não. Ele levantou a mão, impedindo. Não me pede perdão aqui, debaixo de chuva, depois de me fazer querer ouvir sua voz. Ela pareceu receber um golpe. Eu nunca quis que isso acontecesse. Nem eu. Os dois ficaram ali, molhados, separados por menos de 1 metro e por 12 anos. A matéria vai sair, ele disse. Eu sei. Com seu nome. Deve sair. Você entende que eu posso acabar com sua carreira? Sofia sorriu triste. Minha carreira começou a acabar naquela noite. Só demorou para chegar no papel. Raul olhou para ela como se a odiasse por ser tão digna tarde demais. Eu não posso amar você. Sofia fechou os olhos ao ouvir a palavra que nenhum dos dois tinha autorizado. Eu sei. Então por que parece que a gente já perdeu alguma coisa? Ela não respondeu. Porque às vezes a resposta mais verdadeira é a que destrói os dois lados.
O hospital marcou uma coletiva de imprensa para a sexta-feira seguinte. A direção pretendia antecipar a crise, negar falhas sistêmicas, anunciar uma auditoria interna e transformar a série de Raul em oportunidade de diálogo. O auditório foi preparado com pressa, cadeiras alinhadas, púlpito com microfone, banner do hospital ao fundo, garrafas de água sobre a mesa. Câmeras de emissoras locais se instalaram. Familiares de vítimas apareceram com pastas, fotos, cartazes pequenos. Dona Lúcia foi apoiada no braço de Raul. Sofia não deveria falar. A orientação do jurídico era simples. Presença discreta, nenhuma declaração. Aguardar apuração formal. Seu pai, Álvaro, já aposentado, surgiria apenas se necessário. Mas ele apareceu antes, de terno escuro, cabelo branco impecável, postura de homem acostumado a ser obedecido. Ela o encontrou no corredor, atrás do auditório. Você não devia estar aqui, disse Sofia. Esse hospital ainda carrega meu nome em muitas paredes. Carrega outras coisas também. Álvaro olhou para a filha com cansaço. Eu fiz o que era possível naquela época. O possível ou o conveniente. Você era uma residente. Não entende o que é manter um hospital aberto. Eu entendo o que é uma mãe enterrar um filho. O rosto dele endureceu. Cuidado, Sofia. Com o quê? Com a verdade? Com a vaidade de se sacrificar achando que isso salva alguém. Ela sentiu a frase como uma lâmina, porque uma parte dela tinha medo exatamente disso. Eu passei 12 anos tentando compensar em segredo, disse. Segredo, às vezes, é misericórdia. Não, às vezes é só medo bem vestido. Álvaro se aproximou. Se você falar, não cai só sobre mim. Cai sobre a equipe inteira, sobre contratos, verbas, cirurgias, pacientes que precisam de nós. O mundo não vira justo porque você resolve aliviar sua consciência diante de câmeras. Sofia olhou pela fresta da porta. Viu Raul ajeitando a cadeira da mãe. Viu Dona Lúcia segurando a foto de Daniel no colo. Viu famílias que tinham esperado anos por uma frase honesta. E o mundo melhora quando a gente chama mentira de proteção? Perguntou. O pai dela não respondeu de imediato. Pela primeira vez, pareceu velho. Eu perdi sua mãe naquele mesmo ano. Ele disse mais baixo. Eu estava quebrado. O hospital estava quebrado. Eu achei que podia controlar o dano. Sofia sentiu a dor antiga do pai, mas não deixou que ela virasse desculpa. O dano tinha nome. Daniel Torres, ela assentiu, e muitos outros. Álvaro desviou o olhar. Você vai me entregar? Sofia respirou como respirava antes de entrar numa cirurgia impossível. Eu vou me entregar primeiro. No auditório, Raul observava o púlpito com o gravador sobre o joelho. Tinha passado a noite terminando a primeira versão da reportagem. Havia fatos suficientes para derrubar reputações. Havia frases suficientes para incendiar comentários. Havia também uma parte que ele não sabia escrever. A médica que assinou o relatório era a mesma mulher que lavou seu sangue, salvou sua crise, cuidou de sua mãe e carregou por 12 anos uma culpa sem plateia. Como contar a verdade inteira quando o coração tenta editar a dor? A coletiva começou com palavras vazias. O diretor atual falou em transparência. A assessora falou em compromisso. Um advogado falou em prudência. Cada frase parecia colocada ali para não encostar no morto. Raul segurou a mão da mãe quando ela começou a tremer. Então, no fundo do auditório, Sofia se levantou. Ela não estava usando jaleco. Carregava-o dobrado no braço esquerdo, como quem leva uma bandeira depois da batalha. Na mão direita, segurava a pasta parda com os exames antigos, o crachá de residente preso por um clipe na capa e a fotografia ampliada, onde sua versão jovem chorava no corredor. Murmúrios atravessaram a sala. O diretor atual parou de falar. Doutora Sofia? Chamou, tentando sorrir. Teremos um momento para perguntas depois. Ela continuou caminhando. Raul se levantou sem perceber.
Sofia subiu ao pequeno palco, colocou o jaleco sobre o púlpito e depois a pasta por cima. O som do papel contra a madeira pareceu mais forte do que deveria. Havia câmeras apontadas, havia celulares erguidos, havia o pai dela parado perto da porta lateral, pálido. Sofia ajustou o microfone. A verdade sobre a morte de Daniel Torres começou antes do erro que eu assinei. O auditório ficou sem ar. Raul sentiu a mão da mãe apertar a dele. Na noite de 14 de junho, há 12 anos, Daniel entrou neste hospital com sinais de hemorragia interna. Havia exame sugerindo urgência cirúrgica. Houve demora, houve falha de registro. Houve pressão administrativa para que o relatório final não apontasse omissões que poderiam gerar intervenção no hospital. O advogado se levantou. Doutora, eu recomendo que a senhora interrompa. Eu interrompi por 12 anos, Sofia disse sem olhar para ele. Hoje eu termino. As câmeras se aproximaram. Ela abriu a pasta. Eu era residente. Assinei um relatório incompleto. Não fui a única responsável, mas fui responsável. Protegi meu pai, que era diretor do hospital, e protegi uma instituição que eu acreditava ser mais importante que uma verdade. Eu estava errada. Dona Lúcia começou a chorar em silêncio. Raul não conseguia se mover. Sofia continuou, e sua voz tremeu só quando chegou onde mais doía. Daniel pediu que cuidassem da mãe dele. Eu ouvi. Eu não tive coragem de contar a ela o que deveria ter contado. Então, fiz a pior coisa que alguém culpado pode fazer. Tentei reparar no escuro o que só podia ser reparado na luz. Ela pegou o crachá antigo. Este crachá era meu naquela noite. Eu o escondi porque ele me lembrava quem eu era antes de escolher o silêncio. Entrego hoje os documentos originais que estavam fora do prontuário oficial e me coloco à disposição do Conselho Regional de Medicina, do Ministério Público e das famílias. Um repórter perguntou algo. Outro levantou a voz. O auditório virou ruído. Mas Sofia olhou apenas para Dona Lúcia. Dona Lúcia, eu sinto muito. Não peço que a senhora me perdoe. Só peço que, de hoje em diante, ninguém precise agradecer a pessoa que deveria ter dito a verdade desde o começo. Dona Lúcia cobriu a boca com a mão. Raul sentiu que naquele instante odiá-la seria mais simples. Muito mais simples. Mas a verdade, quando veio inteira, não entregou a ele a paz que prometia. Entregou uma mulher destruindo o próprio nome diante de todos, não para ser amada, mas porque já não suportava ser poupada. Álvaro saiu antes do fim, não fugindo das câmeras, mas como alguém que finalmente entendeu que a filha não era mais extensão da sua culpa. Depois da coletiva, o hospital virou incêndio. Reportagens, sindicância, notas oficiais, protestos na porta, familiares exigindo revisão de casos antigos. Sofia foi afastada em caráter preventivo. Seu nome passou a circular em manchetes que a resumiam a uma assinatura. Alguns pacientes a defenderam, outros a chamaram de criminosa. Colegas que tinham bebido café com ela durante anos atravessavam o corredor olhando para baixo. Raul publicou a investigação completa 3 dias depois. Não a protegeu. Escreveu sobre o relatório incompleto, sobre a pressão da antiga direção, sobre documentos ocultos, sobre o papel de Álvaro Mendonça e sobre a cadeia de decisões que transformou um homem vivo em estatística. Escreveu também, no fim, sobre a reparação silenciosa de Sofia. Os remédios pagos anonimamente, as visitas, a frase de Daniel que ela carregou sozinha. Não chamou aquilo de redenção. Chamou de tentativa insuficiente, mas humana, de conviver com a culpa. Sofia leu a matéria sentada no chão do apartamento, com as costas encostadas no sofá e o jaleco pendurado na cadeira. Chorou quando viu o nome de Daniel escrito com dignidade. Chorou quando viu o próprio nome escrito sem piedade. Chorou mais ainda quando percebeu que Raul havia feito exatamente o que precisava fazer. Ele não a procurou. Ela também não procurou. O amor, quando chega depois da verdade, ainda tem direito de pedir alguma coisa?
Os meses seguintes foram feitos de consequência. Sofia compareceu a audiências, prestou depoimentos, entregou e-mails antigos, ouviu acusações que merecia e outras que não merecia. O conselho abriu processo ético. Sua licença ficou suspensa enquanto a investigação seguia. Álvaro foi chamado a depor e, pela primeira vez em décadas, não conseguiu controlar a narrativa. O hospital perdeu contratos, mas não fechou. A nova direção foi obrigada a aceitar fiscalização externa e revisão de protocolos. Algumas famílias receberam respostas tardias. Outras descobriram que a verdade não devolve ninguém. Raul acompanhou tudo de longe. Às vezes, escrevia notas sobre o caso. Às vezes, apagava o nome de Sofia antes de dormir. Às vezes, pegava a aliança da esposa na corrente e pedia desculpas sem saber exatamente a quem. Dona Lúcia, por sua vez, fez algo que ninguém esperava. Mandou chamar Sofia. Foi numa tarde quente, sem chuva, quase cruel de tão clara. Sofia apareceu na casa pequena usando calça jeans, blusa simples e o cabelo solto pela primeira vez em muito tempo. Parecia menor sem o jaleco, mais jovem e mais cansada. Dona Lúcia abriu a porta devagar. As duas ficaram se olhando. Eu não vim pedir nada, Sofia disse. Eu sei. A casa cheirava a café, sem açúcar, como Daniel gostava. Na mesa havia 2 xícaras e a caneca azul rachada, vazia, no centro. Sofia sentou na beirada da cadeira. Dona Lúcia colocou uma caixa de remédios diante dela. Não precisa mais pagar. Eu sei. O posto está entregando agora. Depois da reportagem, ajeitaram muita coisa. Sofia assentiu, tentando sorrir. Que bom. Dona Lúcia observou o rosto dela por um tempo longo. Eu fiquei com muita raiva de você. Tem direito. Ainda fico em alguns dias. Também tem direito. A senhora respirou fundo. Mas eu pensei numa coisa. Se meu filho pediu para cuidarem de mim e você ouviu, então durante todos esses anos teve um pedaço do Daniel incomodando você. Eu não sei se isso é castigo ou companhia. Sofia baixou a cabeça. As lágrimas caíram direto no colo. Eu devia ter contado. Devia. Eu devia ter sido corajosa. Devia. Eu sinto muito. Dona Lúcia estendeu a mão por cima da mesa, mas não tocou Sofia de imediato. Deixou a mão ali, aberta, como uma ponte que não obrigava ninguém a atravessar. Eu não sei perdoar tudo, disse. Mas posso parar de fingir que só existe uma coisa em você. Sofia segurou a mão dela com cuidado, como se segurasse uma ferida. Naquela noite, Dona Lúcia ligou para Raul. Ela veio aqui, disse. Raul fechou os olhos do outro lado da linha. Eu imaginei. Você ainda ama aquela mulher? Ele ficou em silêncio tempo demais. Mãe, não perguntei se é justo. Perguntei se é verdade. Raul olhou pela janela do apartamento. A cidade brilhava molhada depois de uma chuva rápida. Na mesa, havia a pasta do caso Daniel, já sem a força de bomba, agora parecida com um túmulo organizado. Não sei o que fazer com isso. Dona Lúcia respondeu com a serenidade dolorosa de quem perdeu mais do que podia perder. Então não faça nada ainda. Só não chame de honra aquilo que for medo. Sofia desapareceu dos corredores do São Gabriel. Sem hospital público, sem cargo, sem sala, sem equipe, ela aceitou trabalhar 3 vezes por semana numa clínica comunitária na Zona Norte, mantida por uma associação de bairro e 2 médicos aposentados. O prédio ficava entre uma padaria e uma loja de conserto de celulares. A recepção tinha cadeiras diferentes uma da outra, ventilador barulhento e fichas de papel porque o computador vivia travando. No primeiro dia, uma criança perguntou: "Você é médica de verdade?" Sofia olhou para o jaleco pendurado na cadeira, branco demais para aquele lugar simples. "Estou tentando ser." A clínica não apagava o passado, mas a obrigava a fazer o presente direito.
Ela atendia hipertensos, gestantes, idosos, crianças com febre, homens que chegavam tarde porque tinham medo de perder o dia de trabalho. Não havia câmera, não havia prestígio, não havia auditório, havia gente. E no fim de cada expediente, ela organizava fichas sozinha. Colocava nome por nome em caixas, conferia retornos, ligava para pacientes que faltavam. Era um trabalho pequeno, repetitivo, quase invisível. Talvez por isso fosse honesto. Numa sexta-feira de dezembro, no começo da noite, a chuva voltou. Sofia estava fechando a recepção quando ouviu o som da porta de vidro. Pensou que fosse mais um paciente atrasado. Levantou o rosto com a frase pronta. A consulta já encerrou, mas se for urgência, Raul estava parado ali, molhado da chuva, segurando uma pasta transparente em uma mão e o guarda-chuva fechado na outra. Ao lado dele, Dona Lúcia, com um lenço florido no pescoço, observava a clínica como quem entra num lugar onde a dor talvez possa sentar. Sofia ficou imóvel. Dona Lúcia, disse, primeiro, porque olhar para Raul exigia coragem demais. Vim medir a pressão, a senhora respondeu. Raul ergueu a pasta. Dentro estava o crachá antigo de residente, limpo, plastificado de novo, sem a mancha da etiqueta. O seu Osvaldo me entregou antes de viajar para morar com a filha, disse ele. Achei que devia voltar para você. Sofia olhou para o crachá como se aquilo fosse uma versão morta dela mesma. Eu não sei se tenho direito de guardar. Talvez não seja para guardar, Raul respondeu. Talvez seja para lembrar sem esconder. Ela recebeu a pasta com as duas mãos. Os dedos dele se tocaram por um instante. Não houve música, não houve luz diferente, não houve sinal invisível. Só a chuva real batendo na marquise, o ventilador fazendo barulho, Dona Lúcia fingindo olhar cartazes de vacinação e duas pessoas que tinham perdido a desculpa de mentir. Eu li sua última matéria, Sofia disse. Qual delas? A revisão do protocolo de emergência. Ficou técnica demais? Ficou justa. Raul quase sorriu. Aprendi com uma médica que diagnóstico sem humanidade vira sentença. Ela respirou fundo. E eu aprendi com um jornalista que cuidado sem verdade vira dívida. O silêncio que veio depois não era vazio. Era um lugar novo, construído com escombros. Dona Lúcia tossiu de propósito. Minha pressão não vai se medir sozinha. Sofia riu. Foi uma risada pequena, surpresa, a primeira que Raul ouviu sem dor ao redor. Ela levou Dona Lúcia para a salinha de atendimento. Raul ficou na recepção, olhando as pilhas de fichas sobre o balcão. Havia nomes, datas, retornos, receitas presas com clipes, tudo atrasado, tudo humano. Ele tirou a jaqueta molhada, pendurou na cadeira e começou a separar as fichas por ordem alfabética. Quando Sofia voltou, encontrou Raul sentado atrás do balcão, concentrado, com a testa franzida. O que você está fazendo? Uma bagunça que ofende qualquer investigação. Essas fichas têm lógica. Tinham esperança de lógica. Ela cruzou os braços. Você veio criticar meu arquivo? Vim ajudar até o fim do expediente. A frase ficou entre eles com a delicadeza de uma declaração que não ousava usar o próprio nome. Sofia se aproximou devagar. Raul, eu não espero nada de você. Ele manteve os olhos nas fichas. Eu sei. Não quero que sua mãe se sinta obrigada a me aceitar. Ela não se sente obrigada a nada desde 1987, segundo ela mesma. Sofia sorriu com lágrimas nos olhos. E você? Raul parou, pegou uma ficha, colocou na pilha certa, depois olhou para ela. Eu ainda sinto raiva. Ela assentiu. Eu também sentiria. Ainda sinto falta do meu irmão. Sempre vai sentir. Ainda não sei como amar alguém que faz parte da pior memória da minha vida. Sofia baixou o olhar, aceitando a sentença. Raul continuou.
Mas também não sei como fingir que você não foi a pessoa que segurou minha mão quando eu desabei, que cuidou da minha mãe quando eu estava ocupado, transformando o luto em investigação, que entregou o próprio nome quando podia se esconder atrás de outros. Eu não sei transformar isso em final bonito. Ela ergueu os olhos. Talvez não seja final. Raul respirou fundo. A chuva escorria pela porta de vidro atrás dele, desenhando linhas tortas sobre a rua. Talvez seja só o começo difícil. Ele não a beijou. Sofia também não. Ele apenas empurrou metade da pilha de fichas para perto dela. Letra M até R é sua. Ela enxugou uma lágrima com as costas da mão. Você é mandão para alguém que nem trabalha aqui. Jornalismo investigativo exige organização. Medicina comunitária exige paciência. Então estamos empatados. Dona Lúcia apareceu na porta da salinha com o aparelho de pressão ainda preso no braço. Vocês dois vão conversar ou vão envelhecer separando o papel? Raul e Sofia se olharam. Dessa vez, o silêncio não doeu do mesmo jeito. Meses depois, o processo ético de Sofia terminou com suspensão formal já cumprida, multa, restrições temporárias e obrigação de participar de programas de segurança hospitalar. Não foi absolvição, não foi destruição total, foi uma punição que ela aceitou sem recorrer. Álvaro respondeu judicialmente por omissão administrativa. E numa audiência pública, reconheceu que havia autorizado a retirada de informações do relatório. Não pediu perdão bonito. Homens como ele não sabiam fazer isso. Mas ao sair, parou diante de Dona Lúcia e disse: seu filho merecia mais de nós. Dona Lúcia olhou para ele por alguns segundos. Merecia mesmo. E passou. Raul continuou publicando. Tornou-se conhecido pela série. Recebeu convite para trabalhar fora. Recusou alguns, aceitou outros. Não usou o caso do irmão como troféu. Usou como ferida que finalmente tinha nome. Sofia continuou na clínica comunitária, mesmo depois de poder voltar a hospitais maiores. Dizia que ali ainda precisava aprender devagar o que a pressa institucional tinha arrancado dela. Raul aparecia às vezes no fim do expediente. No começo, ajudava com fichas. Depois trazia café, sempre sem açúcar para ele, com pouco açúcar para ela, porque descobriu que Sofia fingia gostar amargo para parecer mais forte. Você sabia? Ela perguntou um dia. Investiguei. Isso é invasivo. É cuidado com fontes. Eu sou sua fonte? Ele olhou para ela por cima do copo. Você é a pessoa mais difícil que eu já entrevistei. E a mais culpada. Raul não fugiu. Uma das mais humanas. Ela recebeu aquilo como se fosse mais íntimo do que um beijo. O primeiro beijo só aconteceu muito depois, numa noite sem plateia, quando os dois fecharam a clínica após um mutirão de vacinação. Sofia estava cansada, com uma mecha de cabelo solta no rosto. Raul estendeu a mão para afastá-la, mas parou antes de tocar, pedindo permissão sem dizer. Ela encostou o rosto na palma dele. Foi simples. Foi lento. Foi triste e bonito, como tudo que precisou atravessar a verdade para existir. Quando se beijaram, não foi para apagar Daniel. Não foi para encerrar a culpa. Não foi para transformar dor em prêmio. Foi porque ambos entenderam que algumas histórias de amor não vencem por esquecerem o passado. Vencem quando aceitam carregá-lo sem usar como arma todos os dias. No aniversário de 13 anos da morte de Daniel, Sofia, Raul e Dona Lúcia foram juntos ao cemitério. Não como família pronta, não como fotografia perfeita. Foram como pessoas que ainda estavam aprendendo onde colocar as mãos. Dona Lúcia levou flores brancas. Raul levou a caneca azul rachada, agora com uma pequena muda de alecrim plantada dentro. Sofia levou o crachá antigo, não para deixar no túmulo, mas para mostrar. Eu parei de esconder, ela disse diante da lápide. Raul ficou ao lado dela.
Não segurou sua mão de imediato. Esperou. Então, quando viu que ela tremia, encostou os dedos nos dela. Dona Lúcia percebeu e não disse nada. Na saída, a chuva ameaçou cair, mas não caiu. O céu ficou pesado, azul escuro, com uma luz dourada presa na borda das nuvens. Sofia olhou para Raul. Você acha que ele odiaria isso? Raul demorou a responder. Acho que ele faria uma piada ruim primeiro. Ela sorriu com lágrimas. E depois? Raul olhou para a mãe caminhando devagar à frente, para a cidade ao fundo, para a mulher ao seu lado. Depois ele perguntaria se você cuidou bem dela. Sofia engoliu o choro. E você diria o quê? Raul segurou a mão dela, dessa vez, inteiro. Que cuidou. Tarde demais para salvar o que importava, mas de verdade o bastante para mudar o que ainda estava vivo. Sofia fechou os olhos, como quem aceita uma sentença e uma bênção ao mesmo tempo. O amor deles nunca virou uma história fácil de contar. Alguns diziam que Raul tinha perdoado demais. Outros diziam que Sofia tinha pagado caro por uma culpa que não era só dela. Havia quem olhasse atravessado quando os dois entravam juntos na padaria perto da clínica. Havia comentários na internet, recortes antigos, lembranças que voltavam sem pedir licença. Mas, toda sexta-feira, quando o expediente acabava, Raul ainda ficava para organizar fichas. Sofia ainda esquecia o café esfriando. Dona Lúcia ainda ligava, cobrando visita. E, às vezes, quando uma sirene passava ao longe, os dois paravam por um segundo, respiravam juntos e continuavam. Porque a verdade não devolveu Daniel. A punição não apagou a culpa. O amor não consertou tudo. Mas, naquela clínica pequena, entre fichas de papel, café sem açúcar e um crachá antigo que já não ficava escondido, Sofia e Raul descobriram uma forma difícil de recomeçar. Não como inocentes, não como salvos, não como personagens de um final perfeito, mas como duas pessoas que escolheram não mentir mais para merecer ficar.